Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para vocês baixarem o aplicativo Red Pilatos, que é um aplicativo agregador de podcast de direita, podcast conservadores. E ele está disponível para Android no Google Play Store. E sigam também no Twitter o perfil Astronave Sonora, que vai dar sempre a atualização do seu episódio favorito lá quando sai o episódio lá no aplicativo Red Pilatos. E também pode ouvir diretamente lá do aplicativo, mas também pode baixar para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos. Tem muito podcast bacana por lá, além do ZentãoCast, e então vale muito a pena. Bem, o tema desse episódio aqui é justamente o seguinte. No episódio anterior eu tinha falado aí que esse pessoal isentão, ele fica nessa coisa de aqui não, ou que eles acham que isentão não idolatra político, não faz culto à personalidade de ninguém. Eu falei lá que eles acabam aí batendo aí um culto à personalidade ao Michel Temer, a algum político do PSDB, algum aí, o João Amoedo, algum político do Novo, algum político do MBL. Eu não falei naquela ocasião, mas eu falo aqui também, complemento. Também falo um pouco disso lá no episódio Os Passadores de Pano. E aí uma coisa que justamente sobre isso que eu vou falar nesse episódio é o seguinte. Eles falam, esse pessoal isentão, né? Eu falo isentão, eu digo o pessoal aí que se diz de direita, mas que na verdade são isentões, né? Aqueles que se acham os independentes, né? Porque estavam lá, apoiaram Bolsonaro e tal. Aí, muitos dizem aí que não, que foram eles que elegeram Bolsonaro, influência deles que elegeram Bolsonaro. E aí, já que Bolsonaro, digamos, ele não está atendendo as suas expectativas, eles acabam aí criticando o governo gratuitamente, só para dizer, eu também critico aqui, tá bom? Eu sou petista reverso, né? Não sou petista de sinal trocado, é assim. Ele aponta para algum erro, um erro. Se pode ser um erro de verdade, mas também pode ser qualquer bobeira. Eles falam ali, focam ali nos erros e nunca nos acertos, para dizer que tem um próprio pensamento. Nada diferente daqueles isentões que se dizem aí, que falam assim, não, que esquerda e direita ameaçam a democracia. Então, aí fica nessa história, né, de, não, que não tem culto à personalidade, no caso, personalidade do Bolsonaro. Eles acham que assim, tem aquela ideia de que não, que quem contesta, né, quando eles fazem dão opinião ao Bolsonaro, alguma opinião contrária, alguma crítica e tal, que aí vem o pessoal rebater, o pessoal, né, eleitor de Bolsonaro rebater, eles ficam com aquelas falácias de milícia digital, de gente paga pelo governo, gente paga aí por gabinete aí do PSL, de parlamentar do PSL, ou até mesmo gabinete lá do Palácio do Planalto. Eles ficam sempre nessa narrativa. E eles ficam naquela coisa de que não, quem tá criticando, quem tá aí falando bem do Bolsonaro nos comentários é um petista ao contrário, sempre nessa questão da idolatria, como eu tinha falado no episódio anterior. Porque eles acham que petismo, essa coisa de petismo reverso, petismo é só idolatrar. No caso assim, a figura de um político, passar pano para crimes. Acham que petismo é só isso. A gente sabe muito bem que o PT é um partido, assim, criminoso. Sim, um partido... Assim, aquela coisa, né? Falam, não, mas o PT não é o partido mais corrupto é o PMDB, mais corrupto é o PP. Assim, você fala assim, envolvidos em grandes esquemas, como o Mensalão e Petrolão, sempre tá lá no topo, realmente, o pessoal do PMDB, o pessoal do PP, mas quem organizou esses grandes esquemas foi o PT, por conta do projeto de poder deles que vem desde lá da criação do Foro de São Paulo.
Então, dizer assim simplesmente, o PT é corrupto, aí o petista já joga logo. Ali se fosse um jogo de Yu-Gi-Oh! Já joga a carta armadilha e dizer que. Aquelas cartas, né? PT não inventou corrupção. O PT foi o partido que mais combateu a corrupção nos governos petistas, quero dizer. Bem, deram independência para a Polícia Federal e nessa saiu a Operação Lava Jato. Mas enfim, isso é outra história. E eles acham que, assim, simplesmente, no caso, assim, erros do governo Bolsonaro, erros da família Bolsonaro, e quando vem alguém, assim, defender, simplesmente por defender, falar, não é bem assim, é tal coisa, é narrativa da imprensa, narrativa da esquerda, não sei o quê, aí eles já acusam logo de passador de pano, comparando com o petismo. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até esse momento, assim, Bolsonaro não nem assim, não está envolvido em um esquema de corrupção, eu digo assim, maior do que Mensalão, do que Petrolão. Então, dizer simplesmente que você está passando pano para erros, como os petistas, eu acho isso uma total falta de senso de proporção. É isso que eu penso, né? Falta de senso de proporção para dizer o seguinte. Vejam bem, são pessoas, esses isentões são pessoas com ego ferido que não aceitam opinião contrária. Essa é a verdade. Eles criticam ali Bolsonaro de forma gratuita, algumas vezes de forma correta, mas na maioria das vezes de forma gratuita, para dizer que não tem, digamos assim, não idolatra políticos, sendo que estão lá pagando pau para políticos lá do PSTB, políticos do Novo, políticos do MBL, políticos aí, principalmente com o negócio de CPI lavatória, coisa assim, aí um político fala mal do STF, não sei o que, aí pronto, aí tá lá pagando pau para esse político, mas aí quando alguém elogia lá Bolsonaro, os filhos políticos, aí falou, olha lá o gado, o passador de pano, enfim, sempre nessa coisa. E é assim, sempre tem essa armadilha, né? Coloca essa coisa de não, você tem que criticar Bolsonaro, não sei o que, você não pode idolatrar políticos. Porque é o seguinte, a gente, de fato, o político, ele tem uma fama ruim, né? Fama de ser corrupto, fama de ser filho da mãe. E aí quando vem políticos que não estão envolvidos em corrupção, principalmente, né? Ou que não são pessoas até bem intencionadas, aí a pessoa fica desconfiada. Então é aquela coisa, vai pensar, caraca, ele vai. É que político assim, é tudo ladrão, aquela coisa que foi, culturalmente a gente acabou tendo essa visão do político. Mas é uma coisa, mas é impressionante. Bate em político o ano inteiro, né? Assim, o período, antes assim, do período eleitoral, antes e depois do período eleitoral, mas durante, tá lá o político lá, né, asfaltou a rua, tapou um buraco e vota no cara. O cara pode estar envolvido em trocentos casos de corrupção, mas tapou o buraco da rua ali, pronto, o cara já ganha logo o voto. É assim as coisas, né? Essa hipocrisia. Esse pessoal que fica falando, político não presta, sei o quê, mas é pra ali, sei lá, pra ganhar um dinheirinho na época da eleição, né? Pra ganhar ali também ali só porque tapou o buraco da rua. Aí sim, ou então pagou ali né, fez um churrasco ali, fez um churrasquinho, pagou uma cerveja de graça, coisa assim. Aí vota sem o menor senso crítico, né? Mas enfim. E isso, claro, políticos, assim, principalmente os de esquerda, eles ganham muito crédito com isso, né? Quando vai pra lugares assim, né? Acaba comprando o voto por qualquer. Acaba vendendo voto por qualquer coisa. Mas enfim, mas aí esse pessoal fica sempre aquela coisa, não, eu não idolatro políticos, eu não
eu sou aqui o crítico, sou o intelectual, esse pessoal que, né, fica aí falando aí bem do Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro, são todos uns gados, massa de manobra. Como eu falei, são os mesmos aí que ficam aí passando pano pro MBL, passando pano pro Novo, passando pano pro PSDB, passando pano pra um monte de políticos. Porque são pessoas que não ficam nessa... Porque assim, não tem, são pessoas que ficam nesse discurso de tolerância, discurso de não, tem que ter tolerância com os opositores, tem que ter aquela coisa de o equilíbrio, não pode ser extremista. Eu já falei sobre esse negócio de messianismo centrista. Aí temos que combater os extremismos, na imprensa fica assim direto, né? Aí vende aí uns sujeitos aí que está totalmente alinhado à esquerda, seja a esquerda petista, a esquerda comunista ou a esquerda social-democrata, que é quase a mesma coisa, né? Mas assim, a única coisa que eles têm ali de divergência é a disputa de cargos. Foi assim na época do tucano-petismo. Mas é impressionante essa coisa, né? A gente fala bem assim a gente elogia assim, as ações do governo Bolsonaro, ali o fulano já acha que a gente é o maior fanático, não sei o que, são os milicianos digitais, não sei o que, pagos pelo governo. Olha, na minha parte, quer dizer, eu não vou, você pode pegar assim, eu sou você, aquela coisa, eu não sou fanático, eu não sou assim, a pessoa, eu nem sou pago, não ganho um tostão pra isso. É porque é o seguinte, esse pessoal aí, esses isentões que se dizem de direita, eles foram perseguidos na época do PT. Principalmente aí Danilo Gentili, né? Fazer uma piada aí contra o PT, já vinha gente lá do governo lá com um negócio de voto de censura. E aí quando ele vai lá twita alguma coisa contra o governo Bolsonaro e vem gente contestá-lo, ele acha que é a mesma coisa. Meu Deus, o petismo voltou. Parece até o esquerdista falando: a ditadura militar voltou. E agora esses isentões falam: meu Deus, o petismo voltou. É tipo assim. Porque de fato, lamentavelmente, esse pessoal foi perseguido na época do PT. Mas aí só porque, né, eles fazem ali uma crítica ao Bolsonaro, sei lá, ele botou vídeo ali de tal coisa, não foi desnecessário, e não sei o que, tinha que, a piada lá não foi legal, não sei o que. Aí vem o pessoal, né, eleitor de Bolsonaro, contestá-los, aí eles começam a falar: eu não posso dar minha opinião aqui, parece os petistas. E aí fica nessa, eles acham que o petismo voltou, né? Parece a histeria do pessoal do PT, do pessoal da esquerda, falando que a ditadura militar, entre aspas, ditadura militar voltou. Mas é isso, é assim que ficam nessa história aí de petismo reverso, história de não podemos idolatrar políticos, porque é uma total aí falta de senso de proporções quando eles ficam nesse negócio aí de que não se pode idolatrar político, mas eles estão ali pagando pau para políticos ditos de centro. Bem, então é isso, obrigado por ouvirem e até a próxima.